Deus nos fará. Ô seu pateta, eu sou crente, eu não posso xingar. Ô seu panaca. O deputado federal Nicolas Ferreira deu uma grande lição na última manifestação que aconteceu no dia 1º de março. Mais do que um viés político, eu quero tratar do comportamento cristão que ele teve. Até porque esse não é um canal de política, é um canal de conduta, de hombridade, de fé equilibrada. E o comportamento dele me chamou muita atenção enquanto eu assistia. Ele estava falando ali tudo e teve um momento que me marcou muito. E dali saiu uma grande lição que eu quero compartilhar com vocês. Para ficar claro, vamos assistir junto o que ele disse, olha só. E Deus nos fará. Ô seu pateta, eu sou crente, eu não posso xingar. Ô seu panaca. Governos levantam, governos caem, mas o povo brasileiro permanece de pé. Permanece. Olha, é fato de que quando uma pessoa ascende, cresce, o caráter dela vai ser testado. E sem dúvida, o sucesso é a maior prova de caráter que alguém pode ter. Existe aquela frase que muitas pessoas conhecem que diz: quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder a ela. Bem, se tratando no mundo espiritual, a Bíblia diz assim, olha, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Mas não acaba aqui, viu? Por quê? Porque quando nós estivermos no muito, nós precisamos honrar a Deus no muito e continuar sendo fiel. O que acontece muito? Algumas pessoas são fiéis no pouco, quando vão para o muito, não são fiéis na mesma proporção. O que aconteceu com o deputado nesse caso aqui? Ele estava ali falando para milhares de pessoas e milhões de pessoas sendo alcançadas através das redes sociais, transmissões em tempo real, cortes, inclusive como esse. Então, nós vemos que ele chegou num lugar de grande ascensão e de grande repercussão. Hoje, estatisticamente falando, numericamente falando, o Nicolas é o político com maior engajamento no Brasil. Claro, as redes sociais do Bolsonaro estão bloqueadas, o atual presidente não tem nem um décimo do que o Nicolas tem, e não há outro que ainda faça comparação com o que o Nicolas está vivendo. Mas ainda assim, aquele jovem que saiu do interior de BH, de uma comunidade, de uma favela, que foi criado numa igreja pequena, numa igreja simples, e que recentemente disse, olha, eu não toco bateria na minha igreja quando eu vou lá, porque eu não participo dos ensaios. Ou seja, mais uma demonstração de submissão. Mas aqui, esse político fortalecido, engajado, com seguidores, com apoiadores e, mais importante, com eleitores, ele estava ali falando. E falou do Lula, falou do Alexandre de Moraes, falou do Toffoli, mas em algum momento ele se viu irado. E a Bíblia diz o seguinte, não é pecado irar. Jesus se irou quando ele entrou no templo e viu aquele comércio todo, aquela bagunça. Mas o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Ali ele sentiu aquela indignação, aquela injustiça, ele sente. E ele tem uma fagulha de ira. Até aí, tudo sob controle, domínio próprio. A Bíblia diz isso. Mas para falar o que ele falou, aonde ele estava, sem dúvida, é necessário uma inteligência emocional muito grande, por vários fatores. Primeiro, porque poderia qualquer fala ali ser colocado como crime eleitoral, ou seja, campanha prévia fora do período eleitoral. Isso aconteceu com o Bolsonaro, ele foi acusado disso. O carnaval do Lula, ninguém fala nada. Aquilo ali, né, ninguém tá assim, ó, tá tudo escondido. Outra coisa que ele precisava de muita gestão emocional e uma excelente retórica, por sinal, para poder fazer, é que os seus apoiadores políticos, que no mundo da política tem muita malemolência, não tem jeito, podia ficar chateado ou se sentir ofendido, né? Às vezes tem uma rusga ali entre a família do Bolsonaro e a própria Michelle, a sua esposa, ou então outros apoiadores do PL, outros direitistas e pessoas do Centrão. Então ele tinha que ter um discurso bem comedido para poder também apaziguar essa situação. E conseguiu. E por fim, e mais importante, o bom testemunho. Ele deu bom testemunho quando falou, porque mostrou seriedade, respeito ao que ele foi colocado e indignação. E na hora de soltar aquele palavrão que qualquer pessoa que o ouvisse falando palavrão naquele contexto ali, talvez passasse um pano, falasse, não, tudo bem, é a indignação de um político, etc. Mas ele não fez. E ele chamou de panaca, né? A gente viu aqui. Lembrou o Caio Ribeiro, né? Eu vou falar, é um bananão. Enfim, mas o domínio próprio e a gestão da inteligência emocional que ele mostrou ali foi muito grande. Porque ele voltou a ser o Nicolas, né? O de sempre, o que teme a Deus. Se tiver só com a família num culto doméstico, se estiver na sua igrejinha, celebrando ao Senhor com seus irmãos, se estiver
com grandes líderes e autoridades políticas, ou se estiver em cima de um palanque, né, de um trio elétrico com milhares de pessoas. Ele não tem alvará para pecar, dependendo do contexto. O temor dele preservou a sua imagem e deu muito bom testemunho ali. Essa lição para nós, para nossa hombridade, para nossa masculinidade, é reflexiva. Como que você tem feito? Outrora, em outro momento, antigamente, às vezes você estava mais quebrado, mais lascado, e era muito fiel a Deus. Ou estava solteiro, as mulheres aqui do canal estavam solteiras, e orava tanto para Deus dar um casamento, agora casou. E depois de casado está na correria, não consegue fazer devocional, não jejua periodicamente, parou de servir em alguns ministérios na igreja, está indo só no domingo. Puxa, depois de tudo, agora que você acendeu, era hora de glorificar a Deus lá no alto, que mais pessoas poderiam ver, você tirou o pé. Eu conheci um caso real, que eu acompanhei na minha igreja, de uma pessoa que era fiel dizimista com R$70, ou seja, o salário era 700. Isso tem muitos anos, né? Parece que não, mas esse ano completa 21 anos que eu pastoreio, né? Então, assim, já tem uma data, né? Então tem muitos e muitos, mais de década atrás, ixi. E essa pessoa era fiel no seu dízimo de R$70. Passou em um concurso, passou a ganhar 7 mil, ou seja, 10 vezes. Deus o honrou, né? Honrou essa pessoa. E essa pessoa que antes tinha um salário de R$700, passou a ter o dízimo de R$700. E parou de dizimar. Por quê? Porque não dava 70, que era o dízimo. Pensa, não, é muito pouco, perto do que eu ganho hoje. Sabe? Não vou fazer isso não. Mas 700, pastor, eu não tenho coragem, é muito dinheiro. Eu vejo assim, eu fiquei muito tempo ganhando isso aqui de salário. Agora, chegar lá e entregar assim, eu não consigo. A Bíblia diz, olha, cada um contribua segundo propôs no coração, não por força nem por violência. Deus ama quem dá com alegria. É claro, a oferta. Mas se tratando do dízimo, também é um princípio. Se a pessoa não tem um coração ali, a última coisa que Deus quer é um centavo de alguém que não dá deliberadamente, em amor, né? Mas perceba que foi fiel no pequeno. E quando acendeu, tirou o pé e parou com aquilo. Bem, esse é um desafio que nós temos enquanto seres humanos. Que nós possamos estar diariamente glorificando ao Senhor, ascendendo, crescendo, evoluindo e sempre dando bom testemunho. É muito importante que você entenda que os nossos valores são inegociáveis. Não é porque você está no seu ambiente de trabalho que lá você pode falar palavrão, que lá você pode fazer piadinha obscena, de duplo sentido, imoralidade. Não é porque você está no estádio de futebol, e eu falo isso porque eu sou botafoguense. A torcida do Botafogo, olha, a gente pode estar ganhando de 10-0, que a gente está reclamando. O povo murmurento é a torcida do Glorioso, admito. Então, eu já fui para o estádio do Botafogo ver o Botafogo tá de 4-0 e o pessoal do meu lado xingando e reclamando. Tem crente que é uma benção. Aí vai para estádio de futebol, começa a falar palavrão, começa a xingar. Peraí, meu irmão. Não, aqui tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. O mesmo espírito que habita em você, em casa, na igreja, no shopping, no trabalho, é o que está dentro do estádio. Então, o bom testemunho é isso. Então, o que você tem feito e aonde você tem feito. Eu repito, o Nicolas chegou no momento de ir e falou, cara, não vou xingar. Não vou não. Tá tudo bem. Sabe, eu não posso. E ele diz, não posso. A Bíblia diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a Bíblia diz assim, olha, posso tudo, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Então sim, o Evangelho tem restrições, e glória a Deus por elas. Todas as restrições imputadas no Evangelho, impostas no Evangelho, são princípios que nos guardam, são princípios que nos protegem. Então, estudos científicos já deixaram claro, homens casados vivem mais do que solteiros. A estrutura familiar é um guarda para o coração de qualquer pessoa. Então, quando você vê que a Bíblia fala assim, olha, não se vicie, não se permita dominar. Olha quantos anos, milênios tem esse tipo de conselho. E nós vemos hoje o que acontece com bebida, com fumo, com droga, com pornografia. Tantos vícios, né, com celulares, com rede social. Existem tantos vícios que dominam a humanidade. E a Bíblia diz, não se permita ser dominado por nenhuma delas. Então, crente não pode fazer nada? Não. Crente pode fazer tudo que é bom. Crente pode fazer tudo que é certo. Crente pode fazer tudo que é lícito, tudo que glorifica a Deus. Agora, beber até cair e perder a noção do tempo, ou se entregar para as concupiscências, né, que é o desejo
pecaminoso da carne. Quer tomar um sorvete? Tudo bem, mas tem que tomar o pote de sorvete inteiro. Aí vai na lanchonete que é refil, vai tomar 2 litros de refrigerante. É a gula, é o excesso. Não, tudo isso Jesus abomina. E a Bíblia diz que não saia do seu falar nada torpe, nada que seja errado. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dando essa orientação, ele está deixando claro, olha, não é só o palavrão, mas é todo tipo de palavra ruim, palavra negligenciada, palavra de fofoca, caluniadora, sabe, murmúrio, palavras que vão deixar o seu amigo com baixa estima, triste. Tem gente que chega feliz, aí chega perto de outro, sai triste, né? Uma carga negativa terrível. Misericórdia. Então, que não seja você essa pessoa, pelo contrário, que você seja um agente de bênção na vida das pessoas e que sempre, em grandes oportunidades, assim como a do Nicolas, as câmeras estavam focadas nele, os holofotes estavam focados nele, a atenção estava voltada para ele. O que ele fez? Glorificou a Jesus, dando bom testemunho. Que assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Bem, se você chegou até aqui, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Estamos quase chegando, soquei de novo aqui, estamos quase chegando a 10 mil inscritos. Eu quero agradecer um por um aí, olha, Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê bênçãos. E se você não faz parte ainda desse time, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar levando o evangelho, crescendo e expandindo essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhecer e que nós pudermos fazer, inclusive aquelas que a gente não conhece. Deixe aqui seu like, seu comentário e pode ficar por aqui porque tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.